Neste módulo, focaremos no desenvolvimento de APIs seguras, essenciais para garantir a integridade e confiabilidade dos dados que trafegam em suas aplicações. Vamos equipá-lo com as melhores práticas e fundamentos necessários para criar uma base sólida ao construir suas APIs. Cobriremos desde aspectos de configuração inicial até a identificação de ataques comuns e como implementar medidas preventivas eficazes. Nossa abordagem prática e detalhada prepara você para enfrentar desafios de segurança, tornando suas APIs não apenas funcionais, mas também resilientes a ameaças. A importância da segurança em APIs é um pilar fundamental no desenvolvimento de software moderno. Primeiramente, a proteção de dados é primordial, garantindo que informações confidenciais sejam defendidas contra acessos não autorizados e potenciais violações. Simultaneamente, é importante assegurar que as medidas de segurança implementadas atendam às diversas leis e regulamentações de proteção de dados, garantindo assim a conformidade legal. Além disso, uma gestão adequada da segurança contribui significativamente para a manutenção da confiança do usuário, protegendo a reputação da empresa no mercado. Portanto, garantir a segurança robusta de nossas APIs não é apenas uma questão técnica, mas um compromisso essencial com usuários e reguladores. Agora, vamos nos aprofundar na configuração de um projeto de API de exemplo. O primeiro passo é inicializar o projeto Maven. Você pode utilizar o comando mvn archetype generate para criar uma estrutura básica para o seu projeto. Isso ajudará a organizar o seu código e recursos de forma sistemática. Em seguida, é necessário configurar o pom.xml. Aqui, você precisa definir a versão do Java como 11, garantindo que esteja alinhado com as práticas modernas de desenvolvimento. Além disso, é crucial incluir as dependências necessárias que o projeto exigirá. Por fim, é hora de definir o esquema do banco de dados. Crie as tabelas para espaços e mensagens e utilize sequências para garantir identificadores únicos. Esse passo é fundamental para garantir a integridade e fácil manipulação dos dados que sua API irá gerenciar. Nesta fase do desenvolvimento da API REST, nos debruçamos sobre o papel crítico dos controladores. Esses componentes são responsáveis por tratar as requisições HTTP e implementar a lógica de negócios para cada endpoint. Quando uma requisição é feita, as rotas entram em ação, mapeando de maneira precisa os métodos e URLs HTTP para os métodos específicos do controlador, garantindo que a lógica correta seja executada. Um aspecto fundamental é a análise de entrada. Aqui, extraímos e validamos os dados das requisições HTTP recebidas. Isso garante que a API esteja trabalhando com dados consistentes e corretos. Após a análise e processamento das requisições, é hora da geração de saída. A API deve preparar e enviar respostas apropriadas, cuidando para que cada chamada receba a resposta necessária, assegurando uma comunicação eficaz entre cliente e servidor. Vamos avançar na parte de conectar os endpoints REST da nossa API. Primeiramente, precisamos definir as rotas utilizando o DSL do Spark. Isso nos ajudará a mapear métodos HTTP e caminhos para métodos específicos dos nossos controladores, garantindo que cada requisição encontre o seu destino correto dentro da aplicação. Em seguida, é crucial definir os cabeçalhos de resposta. Ao garantir que os cabeçalhos contenham o tipo de conteúdo correto, como o JSON, asseguramos que a comunicação entre o cliente e a API seja clara e eficiente, evitando mal-entendidos que possam comprometer a troca de informações. Por último, é essencial implementar um tratamento de erros global. Esta prática permite que estabeleçamos os códigos de status HTTP apropriados para nossos retornos. Assim, a API não apenas responde com precisão, mas também comunica claramente quando erros ocorrem, melhorando a experiência do desenvolvedor que consome o serviço. Com essas etapas em mente, continuaremos a construir uma API robusta e bem estruturada. Nesta sessão, vamos mergulhar em uma análise detalhada sobre injeção de SQL, um dos tipos mais comuns de vulnerabilidades em aplicações web. Iniciando com a vulnerabilidade, a concatenação direta de entradas do usuário nas consultas SQL cria um vetor de ataque significativo. Isso facilita que um atacante insira comandos SQL maliciosos, por exemplo, para deletar tabelas inteiras ou acessar dados que não deveriam estar disponíveis para ele, potencializando o cenário de ataque. As consequências dessa exploração podem ser devastadoras, incluindo a perda de dados importantes, acesso não autorizado a informações sensíveis, ou até mesmo o comprometimento completo do sistema. Diminuir esse risco é crucial para proteger a integridade, confidencialidade e disponibilidade do seu sistema, resguardando informações críticas de forma eficaz. Para prevenir ataques de SQL injection, uma técnica eficaz é o uso dos prepared statements. Vamos explorar isso em mais detalhe.
Na definição, os Preparate Statements são consultas SQL que utilizam placeholders para a inserção de parâmetros. Isso significa que eles permitem a separação clara entre o código SQL e os dados de entrada, diferenciando claramente o que é executável do que é apenas dado a ser processado. Os benefícios dessa abordagem incluem a proteção contra a exposição a comandos maliciosos, tratando a entrada do usuário sempre como dados, e nunca como código SQL que possa ser executado. Isso evita que um atacante consiga injetar comandos através dos campos de entrada que levem à execução indesejada no banco de dados. Na implementação, é fundamental usar consultas parametrizadas, garantindo que a entrada do usuário seja passada como parâmetros distintos e não concatenados diretamente no código SQL. Isso pode ser feito em diversas linguagens de programação que oferecem suporte a Preparate Statements, tornando mais seguro o tráfego de dados entre a aplicação e o banco de dados. Essa técnica, quando implementada corretamente, reduz drasticamente os riscos associados ao SQL Injection, protegendo a integridade e a confidencialidade dos dados do sistema. No slide atual, discutimos o princípio do mínimo acesso, também conhecido como POLA. A ideia central aqui é conceder apenas as permissões estritamente necessárias para a execução das tarefas. Isso significa que, no contexto do banco de dados, deve-se ter cuidado para restringir as permissões dos usuários, minimizando assim as chances de ações não autorizadas e potencialmente perigosas para a integridade dos dados. Um exemplo prático dessa aplicação é evitar a concessão de permissões que permitam operações críticas, como um drop table, especialmente para usuários da API que não precisam dessa capacidade em seu papel funcional. Essa prática de segurança ajuda a prevenir danos acidentais ou maliciosos, protegendo o banco de dados de modificações destrutivas. Nesta parte do curso, vamos explorar as estratégias de validação de entrada fundamentais para garantir a segurança dos sistemas, começando pela lista branca. A lista branca envolve a definição de um conjunto de entradas aceitáveis, rejeitando qualquer coisa que não esteja previamente autorizada. Outro importante método de validação é a verificação de comprimento. Aqui, impomos limites de comprimento máximo nas entradas do usuário, prevenindo assim o risco de estouro de buffer que pode comprometer o sistema. Por fim, falamos sobre a correspondência de padrão. Utilizando expressões regulares, garantimos que as entradas dos usuários estejam no formato esperado, assegurando que o sistema processe somente dados que respeitem esses critérios. Cada uma dessas estratégias atua como uma camada de proteção, reduzindo a superfície de ataque e ajudando a manter a integridade do sistema. Nesta sessão, vamos explorar os perigos ocultos associados aos ataques FIDO-S, que se manifestam como uma negação de serviço gerada por expressões regulares. Este tipo de ataque ocorre quando padrões regex complexos consomem uma quantidade excessiva de tempo de CPU, resultando em uma vulnerabilidade crítica. Expressões regulares ineficientes podem causar um tempo de processamento exponencial, originando lentidão do servidor e comprometendo a disponibilidade. Para prevenir esses ataques, é fundamental utilizar expressões regulares eficientes e evitar padrões que causem backtracking excessivo. Isso garantirá um desempenho robusto e seguro para suas aplicações, minimizando riscos de exploração. Nesta sessão, vamos focar em práticas essenciais para a produção de saídas seguras em aplicações web. Primeiro, a sanitização dos dados de saída é crucial para evitar a injeção de conteúdo malicioso. Isso significa que devemos limpar e codificar esses dados, garantindo que qualquer entrada não autorizada seja neutralizada antes de ser exibida. Além disso, é fundamental definir corretamente os cabeçalhos de Content Keep. Essa especificação assegura que os clientes manuseiem de forma apropriada os dados recebidos, conforme o tipo de conteúdo esperado, reduzindo o risco de execução indevida de scripts. Por último, preste atenção às mensagens de erro. Elas não devem refletir a entrada do usuário ou revelar informações sensíveis, pois isso pode ser explorado por atacantes para entender as vulnerabilidades do sistema. Em resumo, saídas seguras protegem tanto o servidor quanto os usuários de possíveis ataques. Ataques de Cross-Site Scripting, ou XSS, são uma classe de vulnerabilidades de segurança web onde scripts maliciosos são injetados em sites legítimos, visando usuários que os acessam. Existem três tipos principais de ataque XSS: o XSS refletido,
onde o script malicioso é retornado e executado imediatamente no navegador da vítima quando uma solicitação específica é feita. O XSS armazenado, que é mais perigoso, pois envolve o armazenamento do script malicioso no servidor, permitindo que ele seja servido automaticamente a vários usuários que acessem o conteúdo vulnerável, e o XSS baseado em DOM, onde o script malicioso altera o ambiente DOM do navegador da vítima, explorando manipulações inseguras do DOM realizadas por scripts no lado do cliente. Cada um desses ataques tem suas particularidades e implicações, destacando a importância de compreender como eles funcionam para poder mitigar suas ameaças eficazmente. Para prevenir ataques de cross-site scripting, o XSS é crucial adotar algumas práticas essenciais. Primeiramente, a codificação de saída é fundamental. Devemos codificar caracteres especiais nas respostas de API, garantindo que scripts maliciosos não sejam executados. Em seguida, a implementação de uma política de segurança de conteúdo CSP oferece uma camada adicional de defesa. Ao inserir cabeçalhos CSP, é possível restringir as fontes de scripts executáveis, limitando a superfície de ataque. Outra medida importante é a validação e sanitização de todas as entradas do usuário. Isso assegura que quaisquer dados potencialmente perigosos enviados pelo usuário sejam neutralizados antes de serem processados ou armazenados. Finalmente, ao utilizar o sinalizador HTTP-Only em cookies sensíveis, protegemos esses dados contra acessos indesejados por JavaScript. Cada uma dessas estratégias contribui significativamente para a mitigação de riscos associados a ataques XSS. Nesta etapa do curso, vamos explorar a implementação de cabeçalhos de segurança como uma medida essencial para proteger nossos aplicativos. Começamos com o cabeçalho X-Content Keep Options, que deve ser definido como NoSniff. Isso é crucial para evitar que navegadores realizem sniffing de tipo MIME, garantindo que os arquivos sejam interpretados apenas pelo tipo esperado. Em seguida, temos o X-Frame Options, que ao ser configurado como DN, impede ataques de clickjacking assegurando que o conteúdo não seja carregado dentro de frames de outros sites. Por último, a Content Security Policy é uma ferramenta poderosa que nos permite definir de maneira precisa quais fontes de conteúdo são permitidas no nosso aplicativo. Isso ajuda a mitigar ataques como XSS injeção, restringindo a execução de scripts apenas a fontes confiáveis. Implementar tais cabeçalhos é uma prática fundamental para adicionar uma camada extra de proteção contra ataques comuns na web. Boas práticas para o tratamento de erros são essenciais para a segurança e eficiência de suas aplicações. Primeiramente, é importante retornar mensagens de erro genéricas. Isso ajuda a evitar o vazamento de informações confidenciais que poderiam ser exploradas por invasores. Em segundo lugar, mantenha um log detalhado dos erros no servidor. Esse registro é crucial para a depuração e auditoria, ajudando a identificar e corrigir problemas mais eficientemente. Por último, utilize códigos de status HTTP adequados para indicar a natureza dos erros. Isso não só melhora a comunicação entre o servidor e o cliente, mas também facilita a identificação e solução de erros. Implementar essas práticas é fundamental para manter um ambiente seguro e controle eficiente sobre o comportamento do sistema. Nesta etapa do curso, vamos nos concentrar em práticas para garantir a autenticação segura em APIs. Primeiramente, aos tokens JWT, que são essenciais para uma autenticação e autorização sem estado. Isso significa que sua aplicação pode verificar autenticações sem precisar manter sessões no servidor, aumentando a escalabilidade e eficiência. Além disso, temos a implementação do AUT 2.0. Este é um protocolo robusto que delega a autenticação de usuários a provedores confiáveis, como Google ou Facebook. É uma maneira segura e prática de permitir que seus usuários façam login sem precisar criar uma nova senha para cada aplicação. Outro ponto crucial são as chaves de API. Elas são usadas para identificar e autenticar aplicações clientes. Ao utilizar estas chaves, é possível garantir que apenas aplicações autorizadas acessem a API, ajudando a proteger seus recursos e informações contra acessos não autorizados. Essas práticas, quando implementadas corretamente, não só melhoram a segurança da sua API, mas também proporcionam uma experiência de usuário mais fluida e confiável. Nesta parte do curso, abordaremos a limitação de taxa e throttling, técnicas essenciais para garantir a integridade e o uso justo dos recursos da sua API. O objetivo principal dessas práticas é prevenir o abuso por parte dos usuários e assegurar que todos tenham acesso igualitário aos serviços fornecidos pela API. Para implementar essas técnicas, recomenda-se o uso de algoritmos como o Token Bucket ou Leak Bucket. Esses algoritmos ajudam a controlar a taxa de solicitações, garantindo que a API não seja sobrecarregada.
Na prática, isso significa que é um controle sobre quantas requisições um usuário pode fazer em um determinado período de tempo. Quando o limite de solicitações é excedido, a API deve responder com o status HTTP 429, indicando Too Many Requests. Isso não apenas informa o cliente que ele atingiu o limite, mas também sugere que ele deve diminuir o ritmo de suas requisições para evitar bloqueios permanentes. Implementar corretamente essas técnicas é fundamental para a manutenção do desempenho e disponibilidade da API. Neste slide, vamos explorar estratégias essenciais para garantir o armazenamento seguro de dados. Primeiro, a criptografia em repouso é fundamental. Utilize algoritmos de criptografia robustos para proteger os dados armazenados e impedir acessos não autorizados. Em segundo lugar, o gerenciamento de chaves é crucial. É importante implementar práticas seguras para o armazenamento e rotação de chaves de criptografia, garantindo que as chaves estejam sempre protegidas e atualizadas. Por último, a minimização de dados deve ser uma prioridade. Armazenar apenas dados que são absolutamente necessários pode reduzir significativamente o impacto em caso de uma violação de segurança. Essas práticas combinadas ajudam a manter a integridade e confidencialidade dos dados em sua aplicação. Nesta parte do curso, vamos explorar as estratégias de versionamento de API. Primeiro, temos o versionamento de URL, que consiste em incluir o número da versão na URL do endpoint da API, permitindo que diferentes versões coexistam e sejam identificadas facilmente pelos consumidores da API. Depois, discutimos o versionamento de cabeçalho. Por meio do uso de cabeçalhos personalizados, é possível especificar qual versão da API se deseja acessar. Essa abordagem pode ser útil para manter a compatibilidade enquanto melhora o controle sobre o fluxo de dados entre diferentes versões. Por último, o cabeçalho Accept oferece uma outra maneira de solicitar versões específicas da API. Ao aproveitar essa funcionalidade, os clientes da API podem indicar sua preferência de versão, proporcionando flexibilidade e um caminho claro para a negociação de diferentes versões da API. Nesta sessão, focamos no monitoramento e registro das APIs, aspectos essenciais para garantir a segurança, a confiabilidade e o desempenho do seu serviço. Começamos com os logs de acesso, nos quais é fundamental registrar todos os acessos à API. Isso inclui manter um histórico detalhado dos endereços IP e das solicitações realizadas, proporcionando uma visão clara sobre quem está utilizando a API e de que forma. Passamos, então, para as métricas de desempenho, que são cruciais para compreender como sua API está operando. Monitore rigorosamente os tempos de resposta, as taxas de erro e o uso de recursos para manter a performance ideal da sua API. Isso não apenas ajuda a identificar gargalos, mas também garante uma experiência de usuário satisfatória. Além disso, a configuração de alertas automáticos é uma prática recomendada. Esses alertas podem notificar a equipe sobre atividades suspeitas ou problemas de desempenho, permitindo uma resposta rápida a qualquer irregularidade que possa comprometer a segurança ou a funcionalidade da API. Dessa maneira, estabelecendo um robusto processo de monitoramento e registro, você mantém a integridade e eficiência no uso da API, assegurando que os serviços prestados estejam sempre operando dentro dos padrões esperados. Agora que discutimos a importância do monitoramento e registro de logs de acesso, métricas de desempenho e alertas, vamos passar para as melhores práticas para a documentação de APIs. A especificação OpenAPI, anteriormente conhecida como Swagger, é uma ferramenta essencial para descrever a estrutura da sua API de maneira padronizada. Isso facilita a compreensão e o uso por outros desenvolvedores. Além disso, ao fornecer exemplos claros de solicitações e respostas, você torna o processo de integração mais intuitivo e reduz a margem de erro. Finalmente, explicar em detalhes os métodos e requisitos de autenticação é crucial para garantir que os desenvolvedores saibam exatamente como acessar sua API de forma segura e eficiente. Essas práticas não apenas melhoram a comunicação, mas também aumentam a confiança e a segurança no uso da sua API. Nesta sessão, abordamos a importância dos testes de segurança contínuos para proteger suas APIs contra potenciais ameaças. Primeiramente, realize análises estáticas, que permitem automatizar o processo de varredura de código, identificando vulnerabilidades antes que o software entre em produção. Essa etapa é crucial para garantir que o código esteja seguro desde a sua criação. Além disso, os testes dinâmicos são fundamentais, pois analisam a API em tempo real, ajudando a identificar problemas de segurança que só surgem durante a execução. Essas análises permitem uma visão mais completa e contextualizada do comportamento da API sob condições normais de operação. Por último, não podemos esquecer os testes de penetração.
Realizar esses testes regularmente é essencial para descobrir vulnerabilidades que podem não ser evidentes em análises estáticas ou dinâmicas. Eles simulam ataques reais, proporcionando insights valiosos sobre aspectos que podem ser explorados por um invasor mal intencionado. Combinando essas práticas de testes contínuos, sua API estará mais preparada para enfrentar os desafios de segurança. Nesta apresentação, vamos explorar a lista de verificação de segurança de APIs. Primeiro, focamos na autenticação. É essencial implementar mecanismos de autenticação robustos e que estejam alinhados com os padrões do setor. Isso garante que apenas usuários autorizados acessem seus recursos. Em seguida, a autorização. É crucial aplicar controles de acesso precisos para todos os endpoints da API. Assim, você controla quem pode acessar determinadas funcionalidades ou dados, protegendo sua aplicação contra acessos não autorizados. A validação de entrada é a próxima consideração. Toda entrada de usuário deve ser cuidadosamente validada e sanitizada para evitar ataques como a injeção de SQL ou scripts maliciosos, assegurando que apenas dados válidos e seguros sejam processados pelo sistema. Por último, mas não menos importante, vem a criptografia. Garanta o uso do HTTPS para todas as comunicações da API para proteger dados em trânsito. Além disso, criptografe dados sensíveis em repouso para proteger contra acessos não autorizados em caso de violações. Essas práticas são pilares essenciais para construir uma infraestrutura de API segura e confiável. Vamos explorar o futuro da segurança de APIs, começando pela segurança impulsionada por IA. Os algoritmos de aprendizado de máquina têm um papel fundamental na melhoria da detecção e resposta a ameaças, tornando os sistemas mais proativos e eficientes. Além disso, a criptografia quântica segura surge como uma necessidade, preparando-nos para padrões criptográficos pós-quânticos, que serão essenciais para proteger contra ameaças do futuro. Por último, a arquitetura de confiança zero destaca-se como uma abordagem importante, enfatizando a implementação de autenticação e autorização contínuas em todas as interações de API para garantir um ambiente mais seguro e confiável. Agradecemos sinceramente sua participação e atenção durante este módulo. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, sinta-se à vontade para nos perguntar. Estamos aqui para esclarecer quaisquer questões que você possa ter sobre o conteúdo que discutimos. Queremos garantir que todos os conceitos apresentados estejam claros para você, especialmente em relação ao futuro da segurança de APIs. Não hesite em compartilhar suas preocupações ou perguntas. Estamos aqui para ajudar.